Assunto super importante. A gente está aí no mês de outubro, que muito fala-se sobre o câncer de mama, né? Esse é o mês considerado o mês da conscientização do câncer de mama. Mas é importante a gente lembrar que, de acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pele... o câncer de pele é o mais frequente no Brasil. Ele representa cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. E por isso é fundamental ter atenção aos sintomas da doença e ter em mente a importância do diagnóstico precoce e de como tratar a patologia. A gente vai ver um VT que a produção preparou sobre esse assunto. Eu quero que você fique atento e depois eu vou conversar com uma especialista para você também tirar todas as suas dúvidas. Você já está no YouTube? Porque lá vai ter o nosso chat para você participar um montão, tá? Então, tá aqui o QR Code, entra no YouTube para você não perder absolutamente nada. No YouTube, você participa no chat, mas você também pode participar através da sua pergunta pelo Instagram, ok? Estamos juntos e juntos somos melhores. Acompanhe o VT. Conhecer os sintomas de câncer de pele é essencial para ser capaz de perceber a doença antes de evoluir para um quadro grave. A observação da própria pele é uma aliada na detecção de alterações e, quando detectadas, devem ser confirmadas por um médico. Algumas pessoas têm maior risco de câncer de pele e, mesmo para aquelas sem fatores de risco, recomenda-se exame dermatológico uma vez ao ano para que seja feito o diagnóstico precoce. Assim, é possível um melhor tratamento e maior chance de cura. Vamos saber mais sobre o assunto? Vamos saber mais sobre o assunto. Obrigada, Samanta Linhares e Max, pelo vídeo. Sempre elucidativo, né? Lúdico pra gente olhar aí, reconhecer de repente até alguns sinais. Mas para falar mais sobre esse assunto, recebemos hoje a dermatologista a doutora Natália Venturelli. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, uma alegria te receber, viu? Obrigada, viu? Te convidar para sentar pra gente já conversar sobre câncer de pele. Eu tenho a sensação de que a gente pensa assim, pele... uma coisinha de nada, não preciso me preocupar tanto, né? E as pessoas vão deixando, às vezes vem uma manchinha, mas a gente tem tantas pintinhas pelo corpo que a gente acaba sendo relapso em relação a elas, né? A gente deixa porque a gente já está acostumado com elas, a gente está acostumado a ver as pessoas com pintinhas ou manchas e muitas vezes o câncer de pele nem é uma pinta, às vezes ele é uma manchinha, às vezes ele é uma bolinha vermelhinha, às vezes não parece uma pinta e às vezes o leigo, né? A gente deixa para lá e precisa realmente que um especialista examine, olhe essas lesões, porque o principal, não só no câncer de pele, mas nos outros tipos de câncer, é que a gente faça um diagnóstico precoce. Isso muda todo o tratamento e muda a chance de cura, né? Como é que é o tratamento do câncer de pele? A pessoa descobre lá uma manchinha, uma verruguinha, alguma coisa, é o quê? Só tirar? Então, muitas vezes vai precisar de um exame, então a gente examina com o dermatoscópio, que é aquele aparelhinho preto que apareceu no vídeo, muito ilustrativo, e a gente consegue ter um aumento da lesão, e aí a gente vê que tem uma chance maior de ser um câncer de pele. A gente pode fazer uma biópsia, essa biópsia já pode ser muitas vezes curativa, quando a lesão é bem pequenininha, a gente já tira a lesão toda, manda para exame e já faz o diagnóstico e tratamento numa mesma sessão. Existem outros tratamentos, tratamentos com pomadas, tratamento com crio, que é aquele gelo, que pode tratar as lesões mais superficiais. E algumas vezes a gente solicita um exame que chama uma cirurgia que é a cirurgia de Mohs. É uma cirurgia mais complexa, mas que você faz com o patologista na sala. Ele já delimita toda a lesão e você tem certeza que você tirou toda a lesão. Vai variar de acordo com o tipo de câncer de pele que a pessoa tem, a idade, em que grau está essa lesão, né, para a gente definir o melhor tratamento. Câncer de pele também precisa de quimioterapia, radioterapia? Alguns cânceres de pele vão precisar de rádio, de quimioterapia e hoje tem até medicamentos que são medicamentos, uma imunoterapia. A gente faz o estudo genético desse câncer, principalmente de câncer melanoma, e aí você pode sim tratar até com medicamentos que aumentam a sobrevida, melhoram a cura. Quando a gente fala, Cláudia, de câncer de pele, a gente fala de dois grandes grupos, que são muito diferentes, né? A gente fala dos que não são melanoma e do melanoma.
E aí, quando a gente fala do não melanoma, ele é o mais frequente. Você viu ali que 185 mil casos ano, desses 90% são carcinomas basocelular ou espinocelular que não são melanoma. O melanoma, ele corresponde a 5%, só que eles são mais graves. Então, a importância da gente fazer esse diagnóstico aí antes e tratar rapidamente esses pacientes. Um carcinoma não é grave? Ele não pode levar o paciente a óbito? Dentre desses não melanomas, que são os carcinomas, a gente tem o basocelular, que é o mais frequente, mas ele não vai para outro órgão, não tem metástase, não tem chance de morte por ele. Os carcinomas espinocelulares, se a gente deixar ele muito tempo, pode ser que tenha sim gravidade. Mas esses dois, se a gente fizer um diagnóstico precoce, se a gente vê essa lesão e retirar, eles ficam muito limitados à pele, né? E todos dois são muito relacionados à exposição solar. A gente sempre bate nessa tecla, parece que é uma notícia recorrente, mas a gente vê que as pessoas não usam proteção adequada e as pessoas se expõem muito ao sol. E dentre todos os fatores de risco, a exposição solar está relacionada a todos eles. E é sempre o principal fator relacionado a câncer de pele. A gente fica achando que só vai ter câncer de pele quem vai à praia, por exemplo, à piscina, e tá ali lagartixando, né, tomando sol. Mas a pessoa pode adquirir um câncer de pele, mesmo se ela não faz esse tipo de atividade, mas no dia a dia ela tá sempre, sei lá, vai à feira, vai tá no sol, vai fazer uma compra, tá no sol. Nesse dia a dia ela pode ter um câncer de pele? Pode sim, tá? Eu brinco que é o sol de ir na padaria. A gente tem que ter o costume de usar a proteção solar, mesmo quando a gente não vai se expor diretamente ou ficar na praia. Mesmo em dia nublado, a nuvem ela não é capaz de deixar a radiação não passar. E mesmo vou ficar no guarda-sol da praia. Se o guarda-sol é de algodão, por exemplo, ele vai conseguir segurar 50% de radiação, mas aqueles de nylon segura só 5%. Então, você não vai estar protegido. Tem que ter essa disciplina, entrar na rotina, passar o protetor solar todo dia. Porque é um pouquinho todo dia que lá na frente ele vai se acumulando e causando não só o câncer de pele, mas também as manchas e o fotoenvelhecimento, né, que está diretamente relacionado ao sol. O sol ele tem essa capacidade de ir profundamente na pele. A gente tem duas grandes radiações, que é a UVA e a UVB. A UVB é aquela que a gente fala, olha, não vai na praia, né, no período das 10 às 4, porque é a hora que ele está mais forte e ele é relacionado com as queimaduras. É aquele que deixa a gente bronzeada, queimada. Mas a radiação UVA, ela é uma radiação que fica frequente durante o dia todo e que ela é, sim, a maior responsável pelo câncer de pele e pelo fotoenvelhecimento. A pele fica mais envelhecida por causa do sol. Quer ver só? Aqui eu tô com uma meia dúzia de pessoas. Deixa eu ver, só uma pesquisinha rápida. Quem hoje, mas não pode mentir, quem hoje de manhã antes de sair de casa passou protetor solar? As mulheres. As mulheres praticamente todas. E os homens, nenhum. Nenhum. Homem não tem câncer de pele, doutora? Homem tem, e do carcinoma espinocelular ele é mais frequente no homem do que na mulher. A mulher já tem o hábito do creme, do passar, de ter sua rotina de skincare. O homem é mais complicado para eles, mas tem um estudo muito importante que quando a gente usa o protetor solar, eu consigo diminuir em 40% a chance de câncer de pele não melanoma e 50% a chance de um câncer de pele melanoma. Então, só o fator de usar a proteção solar, eu já estou fazendo uma prevenção de câncer de pele. Quem tem a pele mais clarinha é mais suscetível a um câncer de pele do que quem tem a pele mais escura? Sim, quem tem a pele mais clara, né, a gente chama de fototipo 1 e 2, é o ruivo, pele clara, olho claro. Eles têm menos melanina, que é o que dá cor para a nossa pele, olhos e cabelo. E a melanina, ela fica em cima da nossa célula ali, protegendo, fazendo uma camada de proteção. Então, quem tem pele clara, com certeza é um fator de risco para câncer de pele. As pessoas com pele preta nunca vão ter câncer de pele? Existe câncer de pele também na pele negra. E eles também devem passar e usar o protetor solar. É menos frequente, mas acontece. Ok.
Quero saber se você já tem alguma dúvida, se você já mandou pra gente. Nosso Instagram tá ali, a Seu Dispor. Pode mandar pelo Instagram, mas pode mandar também pelo chat no nosso canal do YouTube, tá bom? Isso é importante você participar. Mais jovens podem ter câncer de pele? Crianças, adolescentes? A faixa mais frequente é a partir dos 40 anos, mas tem câncer de pele em crianças, do tipo melanoma, e pode também acontecer em indivíduos jovens. Alguma área do corpo mais suscetível? As áreas mais suscetíveis para os não melanomas é cabeça, pescoço, colo, os braços, as áreas que estão mais expostas, né? É muito frequente nariz, orelha também. E cabelo, hein? Couro cabeludo dos homens que não tem cabelo? Muito frequente, Olha tá? lá. Couro cabeludo de homem é uma área de grande risco, porque eles ficam muito expostos e não utilizam mesmo proteção, o boné, um protetor Muito solar para raro se isso. cuidar. Eu estou conversando sobre câncer de pele com a doutora Natália. Está sendo um papo muito elucidativo. A gente precisa trazer esse assunto porque parece que o câncer de pele não faz nada, mas os dados comprovam o contrário, né? Os dados são alarmantes. Sim. É muito frequente, é o câncer mais frequente. A gente precisa dar uma atenção especial, né? A gente precisa do diagnóstico precoce. Porque mesmo o melanoma, que eu falei que tem esse prognóstico pior, que é mais grave, ele tem 90% de chance de cura quando eu faço um diagnóstico precoce. Né? E a gente tem como, em casa, fazer essa avaliação das nossas pintas. Não vai te deixar não ir no seu dermatologista, porque precisa daquela avaliação mais cuidadosa, de pegar o dermatoscópio, porque às vezes uma lesãozinha que você não está dando crédito, às vezes é lesão suspeita e muitas vezes a gente precisa tratar. Perfeito. Vamos lá, gente. Vou colocar aqui o chat, depois eu tenho as perguntas que vieram pelo Instagram e vamos tentar aprender mais, tá? Aproveita para tirar todas as suas dúvidas. Agora vai entrar. Vai entrar bonitinho aqui. Se você ainda não mandou, é simples. Tem lá chat, manda pergunta que você participa do nosso programa. Então, deixa eu já mandar um oi aqui para Esther Oliveira, boa tarde. Para Angelina, que diz que está gostando muito do programa. Duda Magaton, ela diz boa tarde. Eu falo de Serra Negra, São Paulo. Fui visitar meu pai, que tem 82 anos e sua pele é muito clara. E agora, o filtro solar dá alergia. O que fazer? Quando você tem alergia ao filtro solar, muitos filtros solares são químicos, né? Mas a gente tem a opção do filtro físico. Os filtros físicos são de dióxido de titânio e eles são os que a gente usa nas crianças. Então, eles são bem hipoalergênicos, né? A opção de pegar um filtro infantil vai ajudar ela a conseguir usar o filtro solar no pai dela. Então, usar um filtro infantil. Isso. Perfeito. Tem aqueles filtros que são físicos? Qual é a diferença? O filtro infantil, ele é sempre físico. Tá. E aí, ele não tem a proteção química. Quando é um protetor físico, quando a gente passa ele na pele, ele vai ficar superficial. O sol bate e reflete. Quando a gente tem um protetor químico, ele absorve a luz solar como uma esponja. Entendi. E aí ele tem uma duração de 4 horas. Muitos filtros são associados, químico e físico, mas a gente tem o só físico. Tanto os infantis todos são físicos, mas a gente tem para o rosto, tudo, eles põem denominado já que é um protetor físico. Perfeito. Vamos lá. Obrigada, viu, Duda, pela sua participação. A Tiene Bolos, que mora lá em Paulo Afonso, Bahia, está assistindo. Auricélio, ele está perguntando o seguinte: gostaria de saber se dor ou ardência na pele pode ser um motivo de preocupação em relação ao câncer. Depende, né? A coceira, essa sensibilidade cutânea pode estar relacionada a várias doenças de pele, que são até os eczemas, são muito frequentes de ter, que são as alergias. Mas dentro dessa área, a gente precisa ver se tem alguma lesão suspeita. O câncer de pele, ele pode sim doer, pode sim coçar, então a gente pode ficar de olho sim. Perfeito. Aí a Tiene, lá de Paulo Afonso, está dizendo que tem uma feridinha no braço, que fica uma casquinha. Ela diz, tem 1 ano quando veio. Tomo banho e tiro a casquinha, sai sangue. É câncer, ela quer saber. Feridas que não cicatrizam com mais de 4 semanas são indicativas de biópsia. Então, a gente precisa olhar essa lesão e ver se precisa de tratamento. Não pode olhar. Ficar atento. Gente, o corpo da gente é para cuidar, assim, com muito carinho, sabe? Pensa que é um bem, é o mais precioso que a gente tem. Então, tem alguma coisa estranha que você não está entendendo bem? Bora procurar um médico. A gente não pode ficar com a pulguinha atrás da orelha de braço cruzado sem fazer nada. Não pode. Né? Então, vai lá, olhar. Tiene. Tô de olho, hein? A Laura dos Santos, ela diz, me chamo Laura, já fui operada com melanoma na perna. Moro no Rio Grande do Sul.
Aí depois eu acho que ela não faz pergunta. Mas quem já foi operada, já tirou um melanoma, tem risco de ter uma recidiva? Sim, quem já teve um câncer de pele tem 13% de chance de ter outro câncer de pele. É um dos fatores de risco. Principalmente o melanoma, a gente precisa ficar muito atento e fazer investigação se não teve metástase, se tem lesão em outro órgão, né? A gente precisa ficar muito atento às lesões de melanoma. Como ela tirou na perna, se ela tiver recidiva, é no mesmo lugar ou pode ser em outro? Existe a lesão satélite, que a gente fala, que é bem próximo da lesão que a gente já teve, até às vezes na própria cicatriz da lesão, mas a gente precisa investigar, por exemplo, os linfonodos, que é para onde a corrente sanguínea, né? Onde ele vai e a gente tem que ver se já estão contaminados. Outra coisa que a gente precisa ficar muito atento ao melanoma é o risco de ser hereditário. Então, a gente precisa investigar todo mundo da família, porque 5 a 10% dos melanomas, ele tem um fator genético importante. Ok. Aqui, a Duda tá dando uma dica. Ela disse que ela mora na Praia Grande. Praia é praia, né, gente? A gente fica mais exposto ainda ao sol. E ela disse que usa filtro solar todo dia. Toda vez que ela vai escovar dente, ela passa o protetor. É legal a gente colocar o filtro solar na nossa rotina mesmo. Então, você já ligar ele a alguma coisa. Eu vou escovar o dente, já passo o filtro solar, né? Eu faço isso toda vez que eu tomo banho, já passo meu filtro solar. É isso. Então, a gente tem que colocar na rotina para não esquecer. Aí, vamos lá. A Fátima Regina está perguntando o que um câncer de pele pode causar. Então, câncer de pele pode causar uma feridinha que não cicatriza e a gente precisa tirar essa lesão, vai ficar uma cicatriz no local. E até aquela lesão, como ela disse, do melanoma, que às vezes a gente precisa, além de tirar, tratar com radioterapia, quimioterapia, investigar linfonodos, investigar toda a família. As lesões mais simples, os carcinomas que a gente falou, eles têm uma invasão mais local, quer dizer, eles vão aumentando naquele local. O melanoma é diferente, ele cresce para baixo, ele pega a corrente sanguínea e pode dar lesões em outros órgãos. Ok. A Valdete Mendes está dizendo, tenho pinta no rosto, estão ficando altas. Por que isso acontece? Pode ser perigoso? A gente precisa olhar essas lesões. É claro que com a idade, a própria lesão, esse dano que tem nas nossas células vão fazendo crescimentos. E às vezes é só o que a gente chama de melanose solar, queratose solar, que são essas lesões ásperas, que são benignas, quer dizer, que não são câncer, mas que a gente pode tirar esteticamente. Na avaliação com o dermatologista, a gente consegue já delimitar o que é só estético, o que precisa de uma atenção melhor. Tá joia. A Giane quer saber se machucado que vira verruga pode virar câncer. Pode. Lesões de cicatrizes, elas podem levar a carcinomas, tá? E o carcinoma, muitas vezes, ele parece com uma verruga. Olha lá, pode então parecer. Vamos ficar atento. Aí eu fiquei pensando aqui, né, que eu fiz a minha cirurgia dos olhos e para a cicatrização mais eficiente, mais rápida, o médico fez um laser CO2. E eu sei que a gente está usando tanto laser agora, né, e não só para fazer uma cirurgia, mas para procedimento estético também. Isso também pode causar um câncer? Na verdade, tem tratamento de câncer com laser. A gente tem cirurgias a laser e os lasers ablativos, como o que você fez, que é um laser de CO2, as pacientes que têm a pele muito fotoenvelhecida, que tomou muito sol durante a vida, ele faz uma prevenção, na verdade. A gente consegue fazer o que a gente chama de terapia de campo. Tratar toda essa área que teve dano solar e remover essas célulazinhas que já tiveram um dano e até tratar algumas lesões com o próprio laser para prevenir o câncer de pele. Porque, na verdade, faz uma lesão, né? Eu tô de óculos escuros, mas não quero tirar, porque eu não quero nem te assustar. Mas, assim, fica meio que em carne viva. E, por exemplo, hoje eu pensei, não dá para passar filtro solar aqui, porque vai arder horrores, porque tá tudo muito exposto, né? Sim. Quando a gente faz esses lasers mais ablativos, a gente está tirando essas primeiras camadas da pele que foram danificadas pelo sol desde a sua infância. Então, você está fazendo uma renovação celular. A chance de eu tirar uma célulazinha ruim e ficar uma célula boa é grande. Então, eu falo que os lasers ablativos, eu falo para minhas pacientes que uma vez por ano é super indicado, não precisa ser tão ablativo, a gente pode fazer ele mais leve, mas a gente consegue fazer uma prevenção aí das lesões de câncer de pele. Ablativo, o mais forte é o CO2, esse que eu fiz aqui ao redor dos olhos e na testa. Aí a gente teria, descendo quais? De ablativo a gente tem o CO2 e a gente tem os erbiums. O erbium, ele é menos ablativo que o CO2, tem uma recuperação mais rápida e uma produção de colágeno mais parecida com o da pele, a gente pode fazer mais vezes. E pode retirar a célula cancerígena, promovendo uma renovação celular. Isso, dentro do aparelho a gente tem ponteiras que tratam a superfície da pele, melhora a qualidade de pele, poros que você pode fazer mais leve. E tem uma ponteira até cirúrgica, se você vê alguma lesãozinha,
você já cauteriza e já tira com o próprio laser. É impressionante, né, gente? A evolução da medicina, aliada à tecnologia. Esses dias eu estava assistindo Jetsons, que eu fico impressionada com a cabeça daquele criador. É muito legal. Vamos pensar assim, o que a gente pode inventar para um desenho animado futurista? A gente não consegue ter essas ideias, né? Mas ele inventou tudo, o carro que voa, o telefone que a gente fala, igual a gente faz hoje, FaceTime, enfim, a gente já faz isso. Ele já tinha inventado e a gente nem imaginava ser possível. E eu estava vendo, ele, num dos episódios do desenho, estava fazendo uma cirurgia com um corte a laser, né? Que foi o que eu fiz. Aí eu falei, gente, como é que esse cara criou um negócio que nem falava-se naquela época? É impressionante, Parecia tão distante, né? E já é uma realidade. E hoje a gente pode fazer um corte, ao invés de usar um bisturi, com laser. Com laser, existe. O médico falou pra mim, Cláudia, foi ótimo, não saiu sangue nenhum, porque aí evita até isso, né? Evita sangramento. Muito legal. Vamos continuar aqui, deixa eu ver onde é que eu parei ali em cima, descendo. A Ana Nery está perguntando assim, que ela tem uma verruguinha abaixo dos olhos. O que será? Essas lesõezinhas embaixo do olho, a gente tem alguns câncerzinhos que são tumores benignos, bonzinhos, que aparecem nessa região, que são seringomas, são muito frequentes. Acrocórdios, que são lesões penduradinhas, que a gente pode só retirar por estética, mas pode aparecer um câncer de pele nessa região? Pode. Aí precisa ser examinado para ver qual tipo de lesão ela tem nessa região dos olhos. E uma pessoa que tem bastante dessas pintinhas, que chama muita atenção, é aquele ator Morgan Freeman. Lembram daquele ator negro, maravilhoso? Sim. Ele tem aquelas... Aquilo é o quê? Ele tem acrocórdios e ele tem melanoses também, né? São essas lesões bem escurecidas, papulosa negra, que dá muito no paciente de pele negra. Isso é só retirar, não é câncer? Só se ele quiser, estético. Mas ele nem quer, né? Porque ele tá lá assim, desse jeito, há muitos anos. Super estético. E continua maravilhoso, que a gente ama demais. Vamos lá, a Celita tá dando parabéns, falou que maravilha aprender com ela. Parabéns, doutora. Ai, que bom. Luciana tá dizendo, tenho líquen plano. Isso pode causar câncer? Legal a gente até falar de líquen plano, porque é uma doença rara, né? Mais ou menos. É uma doença inflamatória da pele, o líquen plano. E a gente tem diversos tipos de líquen, tá? Tem líquen plano que vai responder com corticoidezinho, vai melhorar. Tem líquen plano que recidiva. Tem líquen escleroatrófico, que é um outro tipo de líquen. E nesse tipo de líquen escleroatrófico, a gente fica um pouco mais cautelosa e examina bem essa paciente, porque ela tem uma atrofia de pele. Mas ela, dependendo do tipo de líquen, não. Ela pode ficar tranquila e fazer o tratamento dela. Tá joia. Deixa eu ver mais ali pra cima. Como está chato esse negócio de políticas, nem na privacidade de assistir o programa, pelo celular a gente tem sossego. Boa tarde, Claudinha. Realmente, gente, tá demais, né, esse negócio de política. Que chato, mas vamos seguindo e vamos aprendendo aqui o que a gente precisa aprender, né? Ontem a gente falou um pouquinho de política, mas só para a gente entender qual que é a nossa posição, o que a gente tem que ter em mente, quais são as análises que a gente precisa fazer, mas sem discussão, né? Porque senão é a gente que perde. Eles não perdem nada, nunca, mas a gente que perde e muito. E principalmente amigos, familiares, a gente não pode nem correr o risco disso, viu? Vamos lá, Nancy está dizendo, boa tarde, como dermatologista deve proceder no exame preventivo de câncer de pele? Fui ao médico, dermatologista pelo SUS, plano de saúde, mas só detiveram na minha queixa. Então, o exame dermatológico, ele consiste da gente avaliar todo o corpo. Eu brinco, quando a paciente chega lá, eu peço para ela, olha, tira a roupa toda, tira o sapato, tira a meia. A gente tem que examinar todo o corpo. Quantas vezes a gente vai no médico e ele examina o nosso corpo inteiro? Dificilmente. E às vezes aquela lesão que ele não está dando crédito é a lesão que eu preciso retirar. Então, sola do pé é uma região que pode ter lesão de câncer de pele, as próprias unhas podem ter lesão de câncer de pele, couro cabeludo. Então, a gente tem que investigar tudo. Caramba, doutora, mas sola do pé não vai pegar sol nunca? Mas pode ter câncer de pele mesmo sem exposição solar. Olha lá, que interessante. A Amélia está perguntando por que eu estou usando óculos. Eu fiz uma cirurgia nos olhos, Amélia, por alguns motivos variados, mas um deles porque o cílio estava entrando, né? Chama, acho que ptose, é isso? E aí precisou fazer a inversão dessa posição. Eu aproveitei e fiz já o CO2 para uma recuperação mais efetiva. Isso, recuperação de pele, né? Vamos lá. A Luísa tá falando que não sai sem colocar filtro solar, muito bom. Celita tá dizendo que tem muita mancha preta. Mancha preta pode ser câncer? Mancha preta pode ser melanose solar, que é estético, e a gente falou dela aqui, mas pode ser um câncer de pele também. Muito bem. E aí a Bibi, doces artesanais, quer saber como saber se a pinta na pele é algo grave.
Tem, assim, alguma coisa que a gente fala, essa tá diferente? Existe uma regra que não substitui a consulta médica, que chama ABCDE, e que a gente pode examinar as nossas pintas. Quando a gente fala do A, a gente fala de assimetria. Aí isso chama a nossa atenção. Se a gente divide a pinta no meio e um lado é diferente do outro. A borda é o contorno. Se o contorno é bem irregular, a gente não fica preocupado, mas se é um contorno todo irregular, já acende uma luzinha ali, né? Contorno, o diâmetro, até 6 milímetros são as pintas que a gente pode deixar de lado, mas maior que 6 milímetros a gente tem que dar uma atenção maior, né? O diâmetro e o E de evolução é o principal. Eu tenho uma pinta que está ali paradinha há muitos anos, eu fico mais tranquila. Se eu vejo que aquela pinta está crescendo, está mudando de cor, de formato, de tamanho, eu preciso ficar atenta a essa pinta. Tá joia. E aí vamos continuando. Sandra está dizendo, então seria melhor a gente usar protetor infantil, já que o sol bate e volta? Porque teve uma pergunta, né, de alguém que falou que o avô estava com alergia ao protetor solar tradicional e a doutora sugeriu esse protetor solar infantil, que seria o protetor solar físico. Seria o ideal a gente usar só desse tipo? Não necessariamente. Como é que a gente escolhe o nosso protetor solar? Lembra que eu falei das duas radiações, o VA e o UVB. Quando a gente vai escolher nosso filtro, a gente olha lá na farmácia e está lá, FPS. Esse é o fator de proteção do UVB. Ele deve ser maior que 30. Ele pode ser em gel, ele pode ser em spray, isso eu posso escolher. E aí a gente tem também o PPD. O PPD é o de UVA. Ele tem que ser pelo menos metade do meu FPS. Independente se eu escolhi um filtro físico ou químico. O filtro químico e físico a gente precisa também reaplicar. No nosso dia a dia, o ideal é que a gente reaplicasse pelo menos uma vez na hora do almoço. E quando a gente está na praia ou fazendo atividade exposto ao sol, a cada 2 horas. Olha, não deveria nem existir, então, esse outro tipo de filtro que não tem essa equivalência, como você explicou, né? Exatamente. Todos os filtros que a gente tem hoje na farmácia, eles passaram por teste. Então, eles têm a recomendação de FPS que está ali, a gente pode comprar tranquilamente. O que a gente deve é escolher um filtro com uma proteção maior, né? Para que a gente garanta estar protegido do sol e dos danos que ele pode causar. Perfeito. Vamos lá, olha, a Malu está dizendo o seguinte, tive baso celular e foi muito sol e na época a médica particular tirou o caroço, dizendo que era uma glândula sebácea. Fui em outra que me encaminhou para a cirurgia. Pode acontecer esse erro? Opa, acho que caiu meu microfone aqui. Quando a gente fala de carcinoma basocelular, ele é bem rosa, ele é uma lesão elevadinha com vasinhos, ele é uma lesão que às vezes parece até uma acne. Então, ele pode se confundir com uma hiperplasia sebácea, que foi o que ela falou. Mas quando a gente tem essa dúvida, a gente deve todas as pintinhas, lesões que a gente tira do nosso corpo, a gente tem que mandar para biópsia. Quem define se é realmente um carcinoma basocelular é o patologista que vai examinar essa lesão. Tá joia. Ai, tanta coisa, né, gente? Vocês são incríveis. Eu tô aqui olhando, é tanta dúvida que a gente consegue tirar, né, doutora? Legal, muito e eu bom. Fico muito feliz. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu quero também te sugerir para depois compartilhar essa entrevista com as pessoas que você ama, porque assim, às vezes, pra gente que tá volta e meia falando sobre esse assunto, fica parecendo até o óbvio, mas não é o óbvio. E é bom a gente lembrar, sabe aquela cutucada, aquele alerta que a gente precisa fazer, né? É isso, é importante, né? A gente precisa puxar a orelha de quem está do nosso lado, para que essas lesões sejam rapidamente diagnosticadas, retiradas, porque isso garante conforto. O carcinoma basocelular é um carcinoma super tranquilo. A gente tem que tirar e orientar essa paciente a usar protetor, a se cuidar, a estar sempre examinando suas lesões. Aí a Celina tá perguntando se a gente tem que se preocupar com pintas e verrugas sempre, né? Sempre, sempre. Eu acho que a gente tem que examinar uma vez por ano, anualmente. E além desse exame, que a gente se olhe em casa. Olha se tem uma lesão nova, se tem uma lesão que está crescendo, se alguém reparou em você alguma lesão nova, diferente, que chamou a atenção, né? É normal o protetor solar arder os olhos? A Vilma está perguntando. As pessoas que têm mais sensibilidade, elas podem ter ardência com o protetor solar. Aí precisa trocar a marca ou trocar por um protetor E físico. depende do olho, viu, gente? Eu tenho ardência com qualquer coisa. Se Exatamente. colocar água no meu olho, vai arder. Eu tenho um olho super sensível para tudo. Então, depende muito, né, do olho. é difícil. Aí, vamos lá. Qual é o protetor solar, então, mais indicado ou melhores para pele oleosa? Pele oleosa, a gente pode escolher o protetor em gel ou em gel creme. É o veículo desse protetor. Quando a gente olha lá, eles vêm escrito oil free, aí aquele é bem indicado para uma pele oleosa. Para uma pele mais madura, uma pele mais ressecada? Aqueles que têm creme. Hoje a gente tem alguns protetores solares que eles já vêm
com anti-idade, com hidratante, junto com protetor solar. Eles são bem indicados para uma pele madura que precisa de uma hidratação acentuada, né? Maravilha. Olha, a Esther Oliveira está falando, meu marido, Ozenir, tem umas pintas bem escuras no rosto quando fica no sol, fica ardendo. E o trabalho dele é no sol e ele fala que arde muito. É bom falar, inclusive tem muita gente da zona rural, muita gente que trabalha no campo. Esses profissionais precisam ter um cuidado redobrado, não é? Eles entram dentro do fator de risco para câncer de pele. Trabalhar exposto ao sol aumenta muito o seu risco em 6 vezes de ter um câncer de pele do que alguém que trabalha num ambiente fechado, controlado, né? É verdade que quando arde a pele tá sofrendo mais do que quando não arde? Sim, quando tem ardência, quer dizer que você se expôs e teve uma queimadura dessa pele, né? Então você já está aí causando um dano nas células dessa pele que precisa de um cuidado redobrado. A pessoa que trabalha exposta ao sol como ele, não adianta só o protetor solar, ele precisa aumentar as medidas protetivas. Igual você falou, não estou conseguindo usar o protetor porque arde meu olho, mas você está de óculos, então você está se protegendo da luz do estúdio, né? Que também é uma luz que mancha. Então a gente precisa do óculos, a gente precisa de boné, a gente pode usar roupa com fator de proteção solar. Tudo isso para uma pessoa que está exposta o dia inteiro ajuda muito, né? Sabe, o marido da Esther, eu sei da história porque é uma telespectadora muito participativa. Ele trabalha numa plantação de melancia lá em Goiás. Tem uns bonés que tem uma aba aqui na lateral que eu já vi, né, em profissionais dessa zona rural, que é muito legal. Então tem que passar o protetor, tem que colocar o boné e a camiseta também, né? Tem que proteger o máximo que ele conseguir. Perfeito. A Denise disse que tem uma pinta na cabeça que cresceu. Tem muita gente que tem pinta na cabeça. Eu vi outra pessoa perguntando das pintinhas que tem sinais vermelhos, que parece até com sangue. O que seria isso? Essas vermelhinhas, geralmente, elas são angiomas rubis. Elas são vermelhinhas, são sangue e elas não causam câncer de pele. Mas é difícil dizer sem ver, né? Porque no couro cabeludo pode sim ter câncer de pele de qualquer tipo, dos carcinomas basocelulares, dos espinos celulares e também dos melanomas. E a Arai Luz, ela disse que a lesão dela fica essa feridinha no couro cabeludo sempre. Ela fala que sempre que mexe... Toda lesão que tem ferida, que não cicatriza e que tem mais de 4 semanas, precisa de investigação e provavelmente de uma biópsia. Com a doutora Natália Venturelli, a gente está aprendendo sobre câncer de pele. É um assunto importantíssimo. Às vezes a gente acha que todo mundo já sabe, mas a gente mesma é tão negligente tantas vezes, né? Eu mesma sou aquela sempre muito tentada a me expor ao sol, adoro a pele bronzeada, mas a gente precisa ficar de olho, porque o sol é um dos principais agentes nocivos para a nossa pele, que pode, enfim, até provocar um câncer de pele, né, doutora? Isso mesmo. A gente parece que fala bastante disso, mesmo assim a gente negligencia isso. Porque o sol ele é cumulativo, ele vai se acumulando ao longo dos anos. Aquelas manchinhas que aparecem dos 30 aos 40 anos, começam a aparecer, é do sol da nossa infância. Né? E que antigamente a gente não usava protetor Menina, solar. na nossa infância, nem me fala, eu gostava de passar tudo que falava que era pra ficar bronzeada. Coca-Cola, óleo Johnson com beterraba e cenoura. Era uma beleza e não existia protetor solar, passava só aquele... Aqui no rosto é um tal de noscote, passava um pouquinho, passa d'água, minâncora e olhe lá. Né? Hoje a gente tem um cuidado maior com as crianças, né? A gente já tem protetor infantil, então a gente consegue... e a gente tem um cuidado maior de tirar elas do sol também, que não se tinha antigamente. Não tinha. Mas eu também fico pensando, o sol antigamente era diferente do que é hoje, né? Todo mundo fala isso. A gente tem um agravante aí, né? Porque eu sou carioca, fui criada no Rio, na praia. E a gente ficava o dia inteiro na praia, ficava ardida, mas não era nada igual hoje. Hoje é muito pior, a gente sente muito mais desconforto. Hoje a gente não aguenta, né? O sol é muito mais forte e precisa se proteger bastante. Bom, estamos de volta, a gente ficou fora da TV, foi lá pro YouTube. Pra quem tá ligando a televisão agora, gente, eu tô de óculos porque fiz uma cirurgia nos olhos, então preciso proteger os meus olhos. Essa semana vou aí aparecer de óculos pra você, mas sempre de olho vivo na sua saúde, pensando em proporcionar, no que eu puder, uma vida cada vez melhor para vocês. E a doutora Natália Venturelli está falando sobre câncer de pele. A gente tem perguntas do Instagram. Você que mandou a sua pergunta, agora é a hora da resposta. Quem não estava no YouTube, depois vai lá, porque o bate-papo foi fantástico, tá? Muitas dúvidas esclarecidas. O Rodrigo é de Santo André. Ele diz, meu cabelo começou a cair e ao fazer exame de sangue, constou que eu tinha apenas 11% de vitamina D no meu corpo. Se caso eu não tivesse feito o exame e me cuidado, eu poderia ter tido câncer de pele?
Olha, são coisas diferentes, né? Então, ele estava com uma vitamina D de 11 e a gente sabe que precisa do sol para fazer uma conversão da vitamina D. A vitamina D não causa câncer de pele, mas o sol ajuda muito na fixação. E como é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que a gente faça essa exposição solar, né? A gente pode se expor naquele horário que não é das 10 às 4 da tarde e naquelas áreas que a gente não expõe todo dia. Então, você pode tomar um solzinho na barriga, um solzinho na perna, uma região que não está frequentemente exposta e 10 a 15 minutos é suficiente para você fazer essa reposição de vitamina D. Perfeito. E isso não indica que ele teria um câncer de pele? Não, de maneira nenhuma. Tá bom. Próxima pergunta, obrigada pela sua participação. Rodrigo, é da Bianca, de Jaraguá do Sul. Tenho rosácea, isso pode fazer com que eu tenha mais chances de ter o câncer de pele? Bianca, não tem, tá? A rosácea é uma doença inflamatória cutânea que deixa roxinho vermelhinho, que causa às vezes bolinhas vermelhinhas. Ela é autoinflamatória, ela precisa tomar um pouquinho de cuidado com o sol, porque o sol pode ser um dos fatores que pioram a rosácea, mas não tem chance maior de ter câncer de pele. Perfeito, obrigada, Bianca. Próxima pergunta é da Fátima Souza. Fiz uma biópsia de uma mancha no nariz e no diagnóstico deu carcinoma basocelular com todas as margens cirúrgicas comprometidas. Isso é um câncer? Isso é um câncer, o carcinoma basocelular, ele é muito frequente no nariz e se a margem da cirurgia está comprometida, ela vai ter que fazer um acompanhamento. Às vezes a gente precisa ampliar essa margem e a gente tem que ter um acompanhamento pós-carcinoma basocelular. O paciente retorna no consultório com 3 meses, com 6 meses para a gente avaliar a borda e ver se precisa ampliar essa cirurgiazinha. Tá joia. Obrigada, Fátima. Fica de olho aí, hein? Larissa diz, tem uma ferida no nariz, passo pomada, ela cicatriza, mas depois volta. Já faz 6 meses que está assim, devo me preocupar? Com certeza precisa passar a Larissa numa consulta com o médico dermatologista para ele avaliar essa lesão e ver se precisa de uma biópsia, tirar um pedacinho dessa pele, se a lesão for pequenininha já tira a lesão inteira para ficar despreocupado em relação a isso. Melhor, né? Obrigada. Próxima pergunta, Júlia. Ela diz, tem uma pinta no glúteo que está se modificando, ficando áspera e ressecada. Devo retirá-la? Esse é o E do ABCDE, né? Era uma pintinha, estava quietinha, mas agora ela mudou. Ela está crescendo, ela está áspera, então tem indicação sim de retirar. Perfeito. Próxima pergunta é da Andréia. Depois que a ceratose actínica foi eliminada completamente, ainda há chance de desenvolver um câncer de pele daquela parte onde residiu a mancha anteriormente? A queratose actínica, ela já é uma alteração da célula ali. Naquela área que a pessoa tomou muito sol, ela começa a aparecer essas lesões ásperas, que muitas vezes são queratoses actínicas. Essas áreas já têm predisposição a ter câncer de pele, então a gente precisa ficar atento àquelas áreas que têm as queratoses actínicas. A gente precisa retirar, pode ser com laser, pode ser com ácidozinhos, pode ser durante um peeling. Laser de CO2, por exemplo, tiraria essa ceratose actínica? Tiraria a ceratose actínica. E tem alguns tratamentos que a gente chama que são terapias de campo. A gente pega toda aquela área e passa um remedinho que localiza essas queratoses actínicas. Se ela tirou a queratose actínica, tá num lugar que pode ter mais. A gente precisa ficar de olho. Muito bem. E agora, vamos terminar com mais uma? A última? A Raquel quer saber, câncer de pele inicial no nariz pode ser retirado com laser? Se ele for superficial, é um tipo que a gente pode tirar com laser. Se ele é um tipo mais nódulozinho, que ulcerativo, a gente tem que retirar com cirurgia. Perfeito. Gente, cuidem de si, por favor. Tem que ir ao médico. Na dúvida, busque ajuda, tá bom? Ai, Cláudia, não fui bem atendido. Tenta outro. Eu sei que não é fácil, mas assim, não negligencie em relação à sua saúde, porque é o seu bem maior. Doutora, muito obrigada. Doutora Natália Venturelli, ela tá no DRA Natália Venturelli com 2 L's. O contato é o 11 99950 3679. 11 99950 3679. Mas lá no DRA Natália Venturelli você já tem contato para até marcar um bate-papo com ela e fazer um exame mais específico. Isso mesmo, obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, foi uma delícia o nosso bate-papo, viu? Obrigada.